Amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia de salvação para todos, que Deus continue abençoando. Eu trago uma mensagem da parte de Deus para o nosso elevo espiritual. A palavra do Senhor está lá em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 35. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Não rejeitei a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Amados, nesta palavra podemos observar que em Hebreus capítulo 10, versículo de número 35, nós temos um verbo transitivo direto, nós temos um adjetivo e nós temos um substantivo masculino. Então, observe isso aqui, porque é para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verbo, esse verbo aqui, rejeitar. Não rejeitei a vossa confiança. Rejeitar é um verbo transitivo direto, que significa largar ou lançar fora. Não rejeitei a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Avultado é um adjetivo que significa aquilo que faz grande volume. E nós temos galardão. O que é galardão? É a recompensa. É a recompensa por serviços valiosos. Entendeu? Então, vamos observar isso aqui. O nosso Senhor Jesus, ele fez a oblação. O que é oblação? Oblação é um substantivo feminino. É um ato ou um efeito de ofertar a Deus ou santos. Então, o Senhor Jesus, ele faz a oblação. Ele faz a sua oferta a Deus. Agora, quando tem santos, quem são santos? Quando a gente vai para Efésios, o seu capítulo de número 3, versículo de número 4 e versículo de número 5, está escrito na palavra do Senhor. Mas o que é que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo de número 4 e o 5? Por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual no outro século não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, apóstolos e profeta é direcionado a santos. Então, quem é santos é apóstolo e profeta. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, 12 e 13. Aí o versículo 11 vai dizer, porque a um deu apóstolo, outros profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, está querendo o aperfeiçoamento. Quando vamos para Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6, e tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós uma boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, o aperfeiçoamento vai chegar na minha e na sua vida, mas para que chegue o aperfeiçoamento, tem que ter o começo da obra. Quando o Senhor começa a obra na vida da pessoa, imediatamente vem o aperfeiçoamento. E o que é aperfeiçoamento? É um substantivo, querido. Aleluia. Isso significa aperfeiçoar,
melhorar. Está dizendo, comecei uma obra na sua vida, eu estou aperfeiçoando, quer dizer, eu vou melhorar. Você precisa também melhorar. Eu preciso melhorar. Por quê? Efésios 4, o versículo 11, foi dito que uns apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e doutores. Aí o versículo 12, do mesmo capítulo 4 de Efésios, vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a obra do ministério para a edificação precisa do aperfeiçoamento, do melhoramento. E o versículo número 13, até que chegamos o quê? À unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à estatura completa de Cristo. Então, quando Jesus ele faz a sua oferta, faz a sua oblação, o que deu para entender? Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma, se antes revelar o segredo aos seus santos, profeta e apóstolo. Se nós formos para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Quando nós vamos também lá em 2 Pedro 1,21, você viu isso, a profecia. Mas 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita. Olha aí, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar a virtude daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas você observou, 2 Pedro 1,21, porque a profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque o Senhor, Ele não quer mais o sacrifício, Ele quer a misericórdia. Oséias capítulo 6, versículo 6, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Se formos para 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, é melhor obedecer do que sacrificar. Então agora, eu quero ler o capítulo de número 10 da carta aos Hebreus. Se você fosse aprofundar nessa epístola, Hebreus tem 13 capítulos. O primeiro capítulo tem 14 versículos. O segundo capítulo, 18 versículos. O terceiro capítulo, 19 versículos. O quarto capítulo, 16 versículos. O quinto capítulo tem 14 versículos. O sexto capítulo tem 20 versículos. O sétimo capítulo tem 28 versículos. O oitavo capítulo tem 13 versículos. O nono capítulo tem 28 versículos. O 10º capítulo tem 39